Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast The Books on the Table. Como sempre, estou aqui com meus amigos Marcos. Salve galera! Meu amigo Thiago. E aí pessoal, tudo bem? E hoje a gente vai falar de um livro, um clássico da liderança, O Monge Executivo. É um livro, como você falou anteriormente, atemporal. Um livro excelente, uma leitura rápida, uma leitura direta ao ponto. E já puxando para a história, um executivo começa a ter alguns problemas na família, por mais que ele tenha o trabalho dele tá fluindo, ele tem um bom cargo dentro da empresa, mas ele começa a ter problemas com a equipe e problemas também com a família. E ele resolve buscar um retiro para tentar entender um pouco mais dos problemas que ele está tendo. É quando ele vai para o mosteiro. De forma bem resumida, eles se juntam, eles criam um grupo dentro desse mosteiro e lá eles começam a discutir alguns pontos sobre liderança. E o primeiro ponto que eles começam a discutir é exatamente sobre a escuta. Nessa reunião, o mentor, vamos dizer assim, desse grupo, ele fala que um dos principais pontos de um líder é a escuta. O que vocês falam sobre isso? Qual é a opinião de vocês sobre isso? A minha opinião ela é bem partilhada com a sua, do livro. Livro atemporal, pessoal. Todos os cursos que você vê vão passar isso para vocês. Todas as faculdades, escola. É um livro que é fácil de ler, não tem termos muito específicos, técnicos, leitura muito... aquela leitura mais para estudo, científica, uma leitura leve, porém muito forte, apesar de ser um livro pequeno. Falando sobre a escuta, uma das pregações do monge é exatamente sobre, antes de você falar, você escutar. Ah, mas eu já faço isso. Todo mundo, a gente se indaga logo que você lê. Sim. Mas, na verdade, é o escutar de fato, uma escuta ativa, em dois sentidos. Primeiro, escutar sem pensar a tua resposta de volta. Você fica pensando o que você vai responder, você não escuta o que a pessoa tem para falar. E a outra é a escuta... Aí eu já vou um pouquinho fora do livro, mas o livro, se você levar um pouco, ampliar isso, você tem uma escuta ativa, que é basicamente você escutar tudo que está ao seu redor, principalmente em cargos, por exemplo, de um executivo, ou cargos numa de liderança, empresa, cargos de liderança, de fato, exigem que a tua escuta seja ativa a todo momento, porque você tem que saber o que está acontecendo com os seus colaboradores, você tem que saber o que está acontecendo com os seus clientes. Então, vai muito nessa pegada logo de cara. E não é difícil de entender, né, Marcos? Sim. E também não é só essa escuta corporativa também que ele quer dizer, tem uma parte lá que as pessoas estão se apresentando lá, e ele está lá pensando no que ele vai falar na vez dele, e ele acaba nem escutando o que a outra pessoa falou, na apresentação. Então, hoje a gente vive numa sociedade muito ansiosa, onde a pessoa está falando e a outra quer falar por cima, quer apressar as coisas, tem os pensamentos muito acelerados, e isso acaba que não deixa a outra pessoa terminar a conclusão dela, então isso acaba um pouco prejudicando também. Acho legal uma parte já no começo sobre isso, ele é tirado da zona de conforto para isso. Sim. Em alguns sentidos muito fáceis, porém que uma pessoa no ponto que ele chegou não vê. E muita gente ansiosa vê dessa forma. A pessoa, ele chegou num momento que ele estava tendo problemas pessoais, então ele não conseguia escutar de fato o que estava acontecendo. E ele chega no mosteiro e vê um tenente totalmente carrancudo, um cara bruto que não quer escutar ninguém. Uma das pessoas que faz parte desse grupo, Um cara bruto com uma enfermeira, então, um 8 e um 80. Pessoas com mundos totalmente diferentes. Digamos assim, ele é um executivo que é o vidraça ali, que geralmente é ele que lida com cliente, lida com gente acima ali, então ele é gente abaixo, gente acima, ele é um vidraça, vamos dizer assim, ele é uma vidraça ali, porque todos os lugares ele é atingido por aquilo. E os dois extremos, os que mais marcaram, a enfermeira e o general tem mais, mas eu acho que... Sim. Tem um pastor também que faz parte desse grupo. Uma treinadora. Uma treinadora. O que estou falando assim, de extremos, são os que mais marcaram.
até pelos gestos ansiosos das pessoas, hoje eu percebo que esse mexer de pernas, ou a pessoa assim, ó, mexendo na mão, isso é ansiedade, ela já tá querendo dar a resposta dela, ela já tá ali, ó, Sim. ansiosa. Acaba não prestando atenção que a outra pessoa tem. Até presta atenção assim, mas tá com o pensamento longe. Né? Então não tem o respeito de ouvir a pessoa ali, prestar atenção nela. E ele fala também que isso é um sinal de falta de respeito com outra pessoa. Né? Que você não tá, vamos dizer assim, nem aí ligando o que ela tá falando, você só quer falar o que você tá pensando ali no momento. Exatamente, a pessoa... Eu achei muito legal começar o livro dessa forma, porque realmente, se a gente parar para pensar, quem hoje não faz isso? Eu estou falando com você, você já está pensando na resposta que você vai me dar, pensando coisas que você já quer falar, sem antes eu terminar de ter falado. Então, ele já começa essa reunião dessa forma, né? E, inclusive, ele pergunta, resume o que a enfermeira falou. E a pessoa, né, que escreve o livro, que faz parte desse grupo, ele simplesmente não conseguiu falar o que a pessoa antes disse. Que a pessoa acabou de se apresentar, ele simplesmente não ouviu, justamente porque ele já estava pensando em tudo que ele ia falar, que ele ia deixar de falar. Então, assim, esse é um ponto extremamente importante hoje, principalmente, como você falou, não só no ponto de vista executivo, no ponto de vista empresarial, mas assim, dentro de casa, com os amigos, a gente percebe um mundo ansioso, um mundo que fala demais e escuta de menos. A gente percebe isso. Inclusive, eu me incluo nisso, obviamente. E esse livro, de cara, ele já te dá já deixa essa deixa, ó. Né? Presta atenção, toma cuidado. Ouve primeiro, depois você responde. Então, realmente, essa parte é muito, muito interessante, né? Como ele começa essa reunião. E demonstra, num certo sentido, a autoridade, ao invés de demonstrar o poder. Vamos colocar assim, a pessoa entra, o orador entra. Então, digamos, a leitura das pessoas, o poder da oratória está com o orador, que no caso era o monge, né? Mas... durante o livro, você vê que ele não demonstra poder, somente poder, igual o general, por exemplo. O general, sim, a todo momento, quer infligir poder. Exatamente. E, a liderança dele é com poder. Com poder, perfeito, né? com poder. Através do poder. E eu conheço pessoas assim, inclusive nós temos aqui no podcast uma pessoa assim, que eu vejo muito assim, você tem uma voz tranquila, e todo mundo que está no ambiente te escuta. Eu conheço poucas pessoas que nem você, assim, que falam numa voz normal, tranquila, e as pessoas param, te escutam. Tem gente que tem que gritar, tem gente que tem que... Já vi professor fazer cada coisa na escola, assim, alunos também, né? Aluno mais ainda. Jogar as coisas para chamar a atenção. Sim, não, certo. a voz calma, serena, tranquila. Isso, para mim, é uma demonstração de autoridade diferente de poder, sim, né? Exatamente. Já pegando esse gancho que você puxou sobre isso, seria eu já ia falar sobre esse tópico, justamente essa questão do que ele comenta também sobre um outro ponto importante de um líder. Liderança por poder ou liderança por autoridade? E aí ele começa a discutir com o pessoal que está nessa reunião, e vai tentando mostrar o que é uma liderança com poder, que é o que você comentou, um general. Você tem que fazer, tem que seguir, tem que fazer, não interessa se você está bem, se você não está, se você tem algum problema ou não, tem que fazer, tem que executar, e acabou. E agora a autoridade, no meu ponto de vista, já traz um pouco mais dessa questão de você fazer com que as pessoas façam porque elas entendem que aquilo é importante, não porque você mandou. No meu ponto de vista, eu acho que o poder é isso. Ó, você tem que fazer porque eu tô mandando, senão... Sempre uma frase que termina com senão... Uma ameaça. Sempre uma ameaça. A autoridade já é diferente. A pessoa, você pede, a pessoa entende que aquilo é importante e ela vai fazer porque ela te respeita, ela sabe que aquilo vai gerar um resultado, vai gerar algum benefício. Eu entendi dessa forma. Marcos? O poder funciona até certo ponto,
por exemplo, você está no seu serviço, no seu emprego, você tem que fazer isso, senão você vai ser demitido. Funciona até certo ponto. Vai chegar uma hora em que o poder você vai acumulando isso, vai se desgastando, até chegar uma hora que você fala, não, pra mim não dá Alguém mais. vai estourar, né? Alguém da relação Alguém vai estourar. Então, você falar igual você falou, o poder você vai fazer isso, senão vai acontecer aquilo. Uma ameaça. Né? É uma É ameaça. uma ameaça. Pode até funcionar, mas vai ter uma hora que não vai dar mais. E a autoridade é a questão do respeito mesmo, né? Então, olha, você tem que fazer isso e eu vou fazer porque eu respeito você, eu acredito no potencial que a gente pode alcançar se a gente seguir né, Seguir dessa forma, as orientações né? do líder. Sim. Né? Então, a autoridade por exemplo, quando você é criança, tua mãe fala, você vai fazer isso, senão você vai apanhar. Poder. Né? É o poder. Hoje, a gente é adulto, se a tua mãe falar, filho, faz isso, já é uma autoridade, Sim. né? Você vai respeitar ela. Você entende o não porquê vai, daquilo, E você né? entende, ela não vai você passa a entender. Ela não vai impor poder Sim, sobre sim. você. Você entende né? que ela o porquê, vou Sim. errar aquilo lá, se eu não fizer, tal consequência que vai afetar eu e mais quem. Exatamente. Você mediu aquela Voltando um pouco no que a gente falou, o livro, ele, como vocês podem perceber, ele não abrange só o meio empresarial. Não. É coisa que você traz para a vida, para dentro de casa, com familiares, amigos. Ser líder não é só ser líder dentro de uma empresa. Exatamente. Ser líder na vida, com os amigos, com a família. Sim, Com... e o fato de, o que eu entendi também no livro, que ele fala, é que a liderança não é um cargo, e sim as suas atitudes, Isso. né? Profundo. É as suas atitudes Profundo. que vai determinar, as pessoas vão te ver como um líder, independente se você realmente tem um cargo de liderança, um cargo de gestão. Se você for uma pessoa que consiga trazer, que consiga ouvir, que consiga ter autoridade, as pessoas já vão te enxergar como um líder, independente se você é ou não. E aí não Dentro cansa a relação, que o Marcão falou. Sim, não vai cansa. criando confiança. Exatamente, vai criando relações, laços de confiança. Muito vai do autocontrole que a pessoa tem que ter, até nessas horas. Um autocontrole num sentido geral da coisa. Exemplo, você escuta algo que você discorda. Às vezes a pessoa quer, eu falo geral de novo, ele quer impor muito, né? Sim, Toda hora ele sim. quer impor ideias. E ele não tem um autocontrole, assim, vamos pôr é quase sem filtro, ele pensa, sai e vai embora. O autocontrole para um líder na vida, em todos os tópicos que a gente falou, é importante porque sem o autocontrole você as pessoas não te enxergam com confiança. O autocontrole, as pessoas vão começar a te enxergar com confiança se você tiver um autocontrole, né? Saber Sim. nas situações difíceis, de discordância entre cônjuges ou entre colaboradores, ou entre você e um igual, ou entre você e um superior, ou você e um colaborador, você ter um autocontrole para explicar, para saber lidar com aquela situação da melhor forma, Sim. falando e principalmente escutando. Em determinado momento do livro ele fala também sobre isso, né? Você tem além desses pontos que a gente está trazendo aqui, são vários pontos, né, que ele traz no livro. Autocontrole é um deles também, que ele julga essencial para uma liderança. Exatamente. Um outro ponto que ele traz, ele fala sobre velhos e novos paradigmas. O que seria, de forma resumida, né, paradigmas? Sempre foi feito dessa forma. Sempre fez assim, sempre foi assim. E a pessoa cresce ou aprende aquilo voltando um pouco para a empresa, aprende aquilo na empresa, a empresa sempre fez assim, o meu superior sempre fez assim, ou alguém sempre fez assim. E ele joga essa questão, né, no grupo ali, né, no pessoal que está ali no mosteiro, e começa a questionar novos e velhos paradigmas. E aí um ponto que eu achei interessante é quando ele fala sobre o funcionário, o líder, o funcionário, ele está agradando o dono ou ele está agradando o cliente?
esse ponto eu achei bem interessante porque me trouxe uma reflexão assim, se a gente parar para pensar, começar a olhar ao redor, a gente começa a perceber, e às vezes até a gente mesmo está, de certa forma, trabalhando para agradar o dono, né? Para agradar o nosso superior. Mas na verdade deveria estar agradando o cliente, porque é o cliente que vai trazer vai comprar o seu produto, vai comprar o seu serviço, vai trazer a rentabilidade. O que vocês... Esse é um paradigma que eu vejo que é um paradigma, isso que você citou é um paradigma que existe desde, eu acho que 1500 antes de Cristo, né, digamos assim. Desde sempre. Todo mundo quer sempre agradar. Eu vejo a pirâmide social invertida, até numa questão socioeconômica falando, porque você pega os caras que têm mais dinheiro, têm acesso às menores... o melhor que tem no mercado, vamos dizer assim. E os caras, as pessoas que têm poucos recursos, ou pouco ensino, ou pouco tudo, têm acesso às piores... As sobras. As piores partes do mercado. Piores que eu falo assim, onde existe muito pouco ganho e muita despesa. Uhum. Então, é um paradigma antigo, justamente feito para agradar poucos. Sim. Porque nem todos são líderes, por exemplo, nem todos são gestores, presidente, dono, gerente. Qual é a maioria da população? Sim, trazendo para atualmente. A maioria da população não tem, porque senão todo mundo seria, vamos dizer assim, todo mundo seria cacique. Então, você tem que pensar que a maioria não é. Então, a gente tem que virar nosso paradigma para pensar na maioria, porque se a maioria vai bem, automaticamente essa minoria que ocupa essas funções ou que também vai bem. Só que é um paradigma que existe, é difícil virar esse leme para o lado nesse sentido. Da mesma forma que eu vejo que nós gravamos um podcast aqui, somos todos homens aqui. Eu vejo um paradigma muito forte em nós, assim, de falarmos das nossas fraquezas, falarmos dos nossos problemas, discutirmos ele, mostrarmos que temos, digamos assim, fraquezas. Sou fraco nisso. Temos muito a aprender. É um paradigma que mata pessoas. Pessoas se matam porque tem medo. Tem medo de falar, tem medo de... É um paradigma que tem que ser quebrado. Tem medo de ser julgado. Exato, tem medo de ser aberto, mostrar fraqueza. O simples fato de demonstrar fraqueza para o homem, para nós aqui, é um medo, é um paradigma. É um paradigma. Não quero falar velho paradigma. Não quero falar com um psicólogo, não quero falar com a minha esposa, não quero falar com a minha mãe, não quero falar com a minha... Paradigmas. Isso acaba que a pessoa não enxerga que ela está se limitando. Sim. Não velhos paradigmas, nós temos exemplos aqui de empresas e temos paradigmas sociais do dia a dia e socioeconômicos. Na minha visão, claro, gente. Não generalizando todo mundo, né? Mas acredito que a maioria trabalha para agradar o patrão, o chefe, né? Então eu acredito que essa pessoa, ela não enxerga que quem traz a renda para a empresa são os clientes. Então muitos trabalham ali, quero agradar meu chefe, quero agradar meu chefe, para eu posteriormente subir de cargo, por exemplo. Exato. Mas se a pessoa não fizer o melhor para agradar o cliente não vai procurar a empresa, igual você falou, para comprar os produtos dela. Então hoje eu vejo que hoje ainda está muito enraizado, lá no passado sempre foi assim. Sempre foi assim. E hoje eu vejo que para mudar isso ainda a gente tem que andar muito para poder agradar apenas o cliente. Requer muitas autoridades e muito menos patrões, né? Sim. No livro, agora eu não vou lembrar de cabeça, mas ele inverte a pirâmide, né? Ele coloca digamos assim, o chão de fábrica, vamos dizer, em primeiro no topo, porque se a gente parar para pensar, faz sentido, digamos que você tem um negócio, um supermercado. Você é o dono e tem as pessoas que trabalham para você, o cara no açougue, na padaria, o atendente, o caixa ali. Sim. Quem de fato está de frente e conversando com o cliente são essas pessoas. Ou chão de fábrica. Ou chão de fábrica, vamos dizer assim.
De fato, são essas pessoas, não é você. Você está com outros problemas para resolver. Você está com um cenário macro, né? Você está muito Exato. macro lá. Aí que Exato. entra a posição do líder, Isso. oferecer recursos necessários para as pessoas de chão de Exatamente, fábrica exatamente. fazerem o melhor trabalho para os clientes. Exato. Exatamente. E trazer e fazer com que essas pessoas entendam a importância delas para aquele negócio. Né? No caso desse exemplo do mercado. Fazer com que o açougueiro, o padeiro, o caixa, a pessoa que atende, o serviço dela é importante. Ela precisa estar bem para que ela atenda os clientes bem, para que os clientes voltem. Sim. Agora, se isso não é feito, o que acontece? A pessoa começa, por exemplo, a maltratar um cliente e o cliente não vai voltar mais no teu estabelecimento. E não adianta, a gente sabe que isso acontece. E muito. Acontece muito. Você vai num restaurante, a comida é legal, o ambiente é legal, mas o atendimento é ruim, você vai voltar? Não. Quantas pessoas que você fala bem atinge outras pessoas? Quantas pessoas que você fala mal atinge outras pessoas? Exatamente. Os dois caminhos existem. Né? Os dois Só que caminhos quem existem. fala bem atinge uma, duas pessoas. Quem fala Nossa, mal atinge 10, espalha. 20, 30 pessoas. Exatamente. Por isso que é mais difícil. Vamos concluir isso dizendo assim, é mais difícil. O bem é mais difícil. Sim. É Né? mais difícil. Não é fácil você ser autoridade, você fazer tudo que nós estamos falando aqui, porque é mais difícil. Você atinge duas pessoas falando Fazendo a bem, coisa certa, fazendo bem, e vamos dizer atinge assim. 18 falando mal. Sim, falando. Você Em proporção. Você entende a proporção? A Exatamente. dificuldade que é mexer nesse leme é complicado. E é legal do livro que ele traz esses assuntos e o pessoal começa a discutir entre eles. Exato. E ele vai ponderando e vai falando Mediando, sobre né? experiências dele, né? Essa é a parte legal também do livro. E já trazendo um outro tópico também que eles falam nessa reunião, inclusive ele pega até uma passagem que fala na Bíblia, né, que Jesus fala que para liderar é preciso servir. Antes de liderar, você precisa servir primeiro. O que vocês entenderam sobre isso? Vou pegar o exemplo que o Marcos acabou de dar aqui, no supermercado. Você tem que dar... Olhei para você, que eu dou você tem que dar suporte, dar recursos, escutar seus colaboradores no que eles precisam e estender a mão, ajudar, falar, pessoal, o que vocês precisam? O que eu preciso fazer para fazer o serviço de vocês ser mais fácil, mais ágil, para vocês se sentirem melhor, para vocês desempenharem melhor. Eu vejo a servidão no mundo corporativo dessa forma. O líder, o gestor, as pessoas que estão aqui num cenário macro, enxergarem as necessidades dos que estão no chão de fábrica. Estão abaixo, vamos dizer assim. Isso. E dar recurso, estender a mão. Tá ali para ajudar. Eu tô aqui. Confia em mim. Eu vou, na medida do possível, fazer tudo que eu posso para vocês. Já num cenário mais social, da família do executivo, eu vejo que é mais dar este suporte dentro de casa. Assim, temos um problema financeiro com os filhos, com isso. Tô aqui. O que nós podemos fazer? Vamos escutar. Vamos ver quais são os nossos problemas financeiros. Vamos conversar. Vem cá. Vamos trazer para cá. Vamos pôr na mesa. Eu vejo mais dessa forma, nesse sentido. No corporativo e no âmbito social. Hoje a gente vive num mundo muito estressado, muito agitado, né? Então, o exemplo do mercado é o melhor exemplo. Foi um ótimo exemplo, cara. Por exemplo, você chega cansado do serviço, eu tenho que fazer o mercado ainda, eu vou no mercado. Se você é tratado bem, tua noite vai ser melhor. O cara foi lá, te atendeu bem, o que você precisa, vamos fazer isso, olha. Você está sendo bem servido, você está sendo bem tratado. E isso acaba que ganha uns pontos ali pro supermercado. Sem né? dúvida. Agora você chega lá cansado, tudo, cara, o que você quer aí? Vai querer ou não vai? Vai te tratar mal? O que acontece? Você não volta mais lá, né? Vai ser, E aí o supermercado negócio vai ser mal começa... falado, o negócio começa a ir para baixo, aí o líder fala, mas o que está acontecendo com o meu supermercado? Tá no centro da cidade, ninguém vai comprar aqui, mas por que ninguém vai comprar aqui? Exatamente. Os clientes estão sendo mal servidos. Muito bom, verdade. Essa questão de servir realmente,
concordo plenamente com essa frase, né? Que para liderar precisa primeiro servir. E também pegando o que vocês falaram, né, de servir, acredito que é por esse lado também, de dar o suporte, primeiramente dar o suporte, estender a mão, vamos dizer assim, ó, tamo junto, tô aqui, que precisar. Falando no âmbito empresarial, um líder tá com algum problema, tem líder, resolve, não, se vira. Até esse dia conversando com um amigo meu, ele até comentou que uma vez ele trabalhou numa empresa, ele entrou como estagiário, ele chegou pro chefe dele e falou, ó, tô com esse problema aqui e tal, como que eu vou resolver? O chefe dele olhou para ele e falou assim, eu te contratei para você me trazer solução, não trazer problema. Até certo ponto, ele não está totalmente errado, mas como gestor, como líder, eu não acho que foi uma atitude correta. Desencorajou a pessoa. Desencorajou totalmente a pessoa. Ele mesmo... Ele quer falar de outra forma. Exato. Ele mesmo Você tem falou... alguma ideia, alguma solução para isso que a gente Isso. possa... Você já chegou a pensar em algum jeito da gente resolver esse problema? E esse amigo meu mesmo falou, cara, eu nunca mais não chegava nem perto do cara, porque a primeira vez que eu fui perguntar, eu já tomei uma, então, e é coisas assim que eu acabo vendo bastante, né, esses tipos de atitude, onde a liderança deixa de servir, deixa de prestar ajuda, de dar um apoio para o seu liderado por N motivos. Nesse caso ele impôs poder ao invés de pôr autoridade. Exatamente, Perfeito. volta no que a gente falou. Exatamente, ele pôs poder em vez de tratar com autoridade. E como você falou também, o poder muitas vezes acaba afastando, acaba criando um ambiente ruim. Barreiras. Barreiras, exatamente. Então, servir realmente, antes de você liderar, você precisa realmente servir e fazer com que a pessoa entenda que você está ali junto com ela, né? Que você vai estar do lado dela para quando ela precisar. Estender a mão, né? Estender a mão, exatamente. Âmbitos sociais, âmbitos empresariais, em qualquer sentido que a gente é necessário, né? Estender essa mão, tá com essa mão aberta para... Sim. E já encaminhando pro final, ele fala em outro momento dessa reunião, ele põe na mesa a palavra amor. E até todo mundo assusta, né? Não, como assim? Amar? Como se uma pessoa te faz alguma coisa ruim, como que eu vou amar essa pessoa, né? Não faz sentido. E aí ele começa a entrar um pouco mais, aprofundar um pouco mais a palavra. Ele até, é um outro momento que ele cita uma parte da Bíblia, que devido às traduções, né, vai se perdendo um pouco o sentido. Vai perdendo o sentido. E quando ele traz isso, né, quando Jesus falou para amar o próximo, não amar de sentimento de desejo. O sentido não é esse. E ele escreve lá no quadro, né, alguns sentidos da palavra amor, que é honestidade, respeito, humildade. E se a gente parar para pensar, todas essas palavras, nenhuma delas é um sentimento, e sim uma ação, uma atitude. Um jeito de fazer alguma coisa. Exatamente. O que vocês entenderam dessa parte do livro? A gente tem que sempre respeitar o próximo, né? Você pode não gostar do seu vizinho, mas você não precisa chegar e falar, não gosto de você. Não, respeita ele, respeita o espaço dele, ele não fala bom dia pra você, respeita ele, entendeu? Você não precisa expor isso pra ninguém. E o amor basicamente isso, é uma forma de você respeitar as são outras atitudes, pessoas, né? Você não precisa teoricamente gostar da pessoa, você tem que respeitá-la. Isso que eu entendo aí pelo que ele quis dizer com amor. Eu acho que está nas pequenas ações. Tá num bolo que a gente recebe, um presente que a gente está trabalhando, a gente recebe um bombom
de alguém que deixa o teu dia mais feliz, é uma ação, aquilo é uma ação. Aquilo é uma ação de carinho pela pessoa que tá vendo que você tá num dia difícil. Recebe um parabéns, né, algum trabalho que você fez, obrigado, parabéns. O amor é mais agir perante o outro de alguma forma. Qual é a ação? Que nem o Marcos falou, uma ação de respeito. Não gosto, porém, tô ali, vou falar bom dia pra pessoa. Qual o problema? Vou falar bom dia pra pessoa. Eu não me dou bem com ela, mas eu vou falar bom dia. Se ele estiver numa roda comigo, se as pessoas estiverem, eu não vou maltratar a pessoa. Apenas não concordo, não gosto, porém, estou ali. Isso é uma forma de amar o próximo, né? De estar muito presente. E o Douglas falou da tradução, é muito isso mesmo, assim, a tradução às vezes vai se perdendo o sentido, né? E quem dá sentido para a palavra, o peso que você dá para a palavra é você mesmo. Se a gente vier aqui agora começar a falar polonês, todo mundo vai fazer o quê? Ninguém vai entender o que a gente está entendendo, então o que vai acontecer? Ninguém vai dar valor naquilo. Ninguém vai dar sentido. Agora, falando em português, todos vocês que estão assistindo estão dando sentido para o que nós estamos falando. Então, vai muito disso. E a tradução normalmente se perdeu aí. Né? Acho que nesse meio termo do árabe, do islamismo, perdeu a tradução. Vai misturando muito. E virou um paradigma, né? Pô, o cara fala amor pro vizinho que ele não gosta, o que é isso? É um paradigma do passado. Tiago, você falou de atitudes aí, né? De pequenas ações. Tem um trecho que ele fala pega um exemplo da conta bancária. Você tem uma conta bancária lá. As atitudes boas que você passa, você vai aumentando a sua conta bancária. Só que as atitudes negativas que você tem também, você vai diminuindo muito essa conta bancária. E para você repor depois, demora muito. Vai ficar muito... Atitudes boas vai ficando demoram mais para acontecer. E quantos de nós não estamos com essa conta bancária negativa? Muitos. Né? Quantos de Você nós? multiplica por 18 uma atitude ruim, por 2 uma atitude boa. Então sempre pesar. Né? Pode ser até involuntária, você não quer, mas no momento você tá ali, a tua mente toma conta de você e você pum. Exato. Eu achei interessante essa colocação, né? Ele trouxe essa palavra, gerou todo esse... No livro, né? Pelo que ele conta, eu percebi que gerou um desconforto no grupo quando ele trouxe a palavra, porque todo mundo entendeu o amor como um sentimento, um desejo. Gerou desconforto aí também. Com certeza. E depois ele começou a trazer o significado, falando das traduções. E se a gente parar para pensar, realmente é uma palavra muito, muito abrangente. Porque eu posso falar, eu amo minha esposa. E eu posso falar, eu amo tomar Coca-Cola. Dois sentidos completamente diferentes de falar. Às vezes, se você não falar nada, chegar lá, amor, toma isso pra você. Porque você sabe que ela gosta de Coca-Cola e que aquilo vai fazer bem. Já é Sim. muito melhor do que se chegar a falar. Então quando ele traz essa questão da palavra como uma ação, como uma atitude e não como um sentimento, eu comecei a pensar e realmente começa a fazer muito sentido, que é um exemplo que você comentou. Eu não gosto de trabalhar com o Marcos, mas nem por isso eu vou desrespeitar, vou maltratar. Eu simplesmente não vou conversar com você, vou te cumprimentar de longe, acabou. E isso acontece muito no nosso trabalho, né? A gente gosta de todo mundo que a gente trabalha. Não tem como. Né? Todo mundo gosta da gente? Também não tem como. Ninguém então, é assim, um salvador da pátria, ninguém é... E eu acho que esse é o ponto que ele quis trazer, né, quando ele trouxe essa discussão, que é justamente como você vai agir perante algo que te incomoda. E aí ele trouxe a palavra amor, que é justamente uma palavra que incomoda, forte, que incomoda. Então ele traz isso, sargento o sargento arrepia. Como que eu acho que nele, o sargento me marca, porque sempre nele... Ele sempre é do contra. É o que ele tem, sempre é do contra. E é legal ele ser do contra, porque aí faz... Toda a unanimidade... Porque as pessoas pensam diferente também. Toda a unanimidade, ela não serve pra nada. Ela tem que ter contrapontos. Tem que ter alguém que discorde. E, então, essa parte assim, do livro foi muito legal também. Ele traz isso como um ponto também de atenção para um líder,
né, voltando a dizer, não necessariamente um cargo de líder, não necessariamente uma pessoa que tenha liderança em si, todos nós podemos ser líderes, né? Todos nós podemos ser líderes. Então, a ideia do livro, né, já caminhando aí pro final do nosso podcast, a ideia é trazer algumas reflexões sobre liderança que não só é aplicável dentro do mundo empresarial, mas dentro de casa, com os amigos, com a família. E ele trouxe isso de forma muito, ao meu ver, muito suave, muito fácil de entender. Rápida, suave. Rápido. Um bate-papo, literalmente Atemporal. junta 6 pessoas, levanta as questões e começa cada um dar o seu ponto de vista sobre aquilo. Cada um discute, ele faz os apontamentos dele, né, no determinado assunto que é falado. E assim, um livro aí que vale muito a pena a leitura. Sim, pessoal. De fato é um livro que não tem termologias, vale muito a pena mesmo. Direto ao ponto. Direto ao ponto. Gera reflexões profundas, Muitas. né, sobre vários podcasts que a gente já teve aqui e resume muitas coisas importantes. Tópicos excelentes para discussão, para maturidade, para crescimento. Com certeza. Que até é o nosso intuito aqui com o podcast, né? A gente trazer de alguma forma, né, esse conhecimento de novo falando até pelo podcast, assim, tá vendo? A gente às vezes movimenta 2, 3 pessoas, mas pro lado certo, né? A gente podia falar mal de alguma coisa aqui e movimentar 20, né? Sim. Estamos na era disso, inclusive, né? A era do cancelamento, das coisas. Nós estamos aqui para trazer coisas boas, energias boas, palavras boas, reflexões que vão mover aos poucos muitas pessoas. Que vão agregar a vida de vocês. Bom, pessoal, era isso que a gente tinha para trazer para vocês. Se você gostou, compartilhe esse vídeo, mande para os seus amigos, para familiares, dê o joinha, se inscreve no canal, ative o sininho para quando tiver novos vídeos você ser notificado, tá? Link na descrição. Link do livro na descrição. Mais uma vez, é um livro muito baratinho, então vale a pena menos que o McDonald's, galera. Comprar e fazer essa leitura um pouco mais a fundo. Beleza, pessoal? Um abraço, até mais. Até mais, Tchau, pessoal. tchau. Falou, galera. Tchau. Tchau, tchau.